está aí, está aqui, tá tudo bem? Você está aí, eu estou aqui, tá tudo jóia. Um prazer estar com vocês aqui pelos meios internéticos, virtuáticos, estrambólicos, entre outros. Então vamos lá, vamos continuar falando aí da filosofia antiga greco-romana, hoje com a presença ilustre da Frida. E aí a gente vai falar bastante aqui numa introdução do pensamento do helenismo, ok? Então, assim, pensando numa concepção grega clássica, né? A gente tem aqui, no ponto de vista filosófico, nós temos uma produção que é interessante, mas que não chega muito, que é a dos pré-socráticos. Esses caras ficam aí, reduzidos aí até o século V, mais ou menos, entre o 7 e o 5 antes de Cristo. Legal, pré-socráticos, vai aparecer uns para vocês aí. A gente já falou, você já sabe, já está cansado desses caras. Mas a importância do pensamento que vai falar da natureza. Então esse pensamento está sendo retomado até hoje em dia, né? Ainda tem alguns que retomam, até o próprio pensamento do Demócrito está sendo até comprovado lá, né, pelo bóson de Higgs, entre outras ideias aí que vão comprovar esse pensamento, né, mesmo hoje. Então ainda tem a sua presença, né? Então não é um pensamento que era ruim nem nada, é porque a gente tem pouca informação da época. Depois tem os sofistas e os Sócrates, eles ficam ali brigando, aquele negócio que a gente já sabe. E aí eles inauguram uma forma de pensar sobre o homem, fera, e aí agora a gente tem a verdadeira filosofia, assim, no sentido de crítica humana, de ironia, de contradição, de demonstrar o pensamento, refutar o pensamento. E aí vai ter o processo de Sócrates, que a gente já mostrou aqui em vídeo, inclusive deixa sua curtida aí, deixa sua inscrições aí, porque aí a gente vai melhorando as coisas. Então o que acontece? Esse processo aí, ele vai ser muito interessante na formação do pensamento. O aluno do Sócrates é quem? Platão. Platão cria todo o seu sistema de metafísica, de ética, de política, estética e vai-se embora. Interessante, muito bom o pensamento. Vem um aluno do Platão, que é o Aristóteles. Então, Aristóteles segue quase os mesmos caminhos, funda uma escola também, só que aí ele vai ter um momento com um herdeiro do reino da Macedônia, né? Que vai ser quem? Justamente o Alexandre Magno, vai ser tutor do Alexandre, que o Alexandre tem mais ou menos 10 anos, alguma coisa em torno assim, e aí ele vai ter aulas ali com o Aristóteles e algumas coisas que você vê que o Alexandre fez, você entende alguns princípios filosóficos por trás, inclusive até essa visão da cultura, que já eu vou comentar. Então é legal que você entenda. Teve o pensamento do Aristóteles, antes teve do Platão, aí depois, velho, deu uma segurada. O próprio Império grego ele foi dando uma decaída, né? Então você vai estudar lá na história, tem vários motivos para isso, a gente não vai entrar muito aqui. Então quer dizer, uma filosofia que começou no século VII, teve um grande desenvolvimento no século IV e V, com Sócrates e Platão, e agora pelo século III ela dá uma caída, né? E aí você tem o que? O pensamento dos outros estão desenvolvendo, né? Você tem que o rei Filipe, né, da Macedônia, vai ser assassinado, então quem vai aparecer? Alexandre, o Grande. E esse cara vai tomar então de conta. E quando ele domina, ele herda o trono, ele vai expandir, vai sair rasgando pela Ásia e vai levar o Império Macedônico do norte da Grécia ali até chegar na Índia, olha só. Então, veja, é um império enorme. E isso é interessante porque ele vai levando a cultura junto. Algumas cidades serão cidades parceiras que foram vencidas em combate, mas que elas não se opõem mais a uma visão macedônica. Então, elas são cidades parceiras. Então, são, né, o próprio Império Grego. Então, ele meio que vai ser subjugado, dominado pelo Império Macedônico. Isso aí você já viu na história. Então, o que vai acontecer? Isso vai também ter impactos na filosofia. Ah, você pensou que não? Mas tem. Então, o que vai acontecer? Essa filosofia agora é uma filosofia que já não é como o pensamento anterior, que era muito amplo, né? É uma filosofia um pouco diferente. E essa época vai do século III a.C. a mais ou menos do século II depois de Cristo. E mesmo com a morte do Alexandre,
continua essa influência cultural. Então a gente vai chamar esse período aí de helenismo, ou helenista, ou helênicos, ou filosofia helenista. Então tem vários nomezinhos aí, mas sempre com essa mesma terminação de helenos, beleza? Helenos eram como os gregos se chamavam. Então o que vai acontecer? Porque o Alexandre ele vem dessa visão mais ampla, e aí ele vai trazer uma ideia boa, que é a ideia que eu vou escrever para você aqui. Os defeitos especiais. Cosmopolita. Cosmopolita é a ideia de que o quê? A gente tem uma visão de homem enquanto cidadão do mundo. Então a gente vai ter agora um desenvolvimento enorme do Império Macedônico. Ele sai da Grécia lá e vai até a Índia. Então quem está na Alexandria, quem está na Grécia, quem está em outras cidades, está tendo a mesma coisa. Então por isso que você tem uma visão de mundo muito ampla. Que a gente fala muito hoje, hoje somos cosmopolitas, cosmopolitanos, por quê? Porque a gente tem essa visão de mundo, a gente sabe o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo em Nova York, o que está acontecendo em Bombay, o que está acontecendo em Singapura, a gente tem uma visão de música parecida, então a gente é cidadão do mundo, a cultura é próxima. Então foi isso que aconteceu. O Alexandre pegou a cultura grega, fundiu com alguns aspectos persas e também com alguns aspectos egípcios, e sendo só dominado depois pelos romanos. Então você vê que é um período muito grande, né, que vai manter aí essa visão. O homem grego aí, ele vai perder um pouco, o grego eu falo assim, de Atenas, de Esparta, ele perde um pouco dessa sua autonomia, e ele passa a ser um indivíduo que está dentro desse contexto maior, né, que é esse contexto do macedônico, né? Então é por isso que a gente tem uma visão mais ampla. Então é um momento que gera um certo temor, porque você faz parte do império, você não tem mais autonomia, você agora se submete à autoridade, né? Os generais que herdam herdam o trono do Alexandre, eles vão dividir de formas diferentes. Então é legal que você perceba que a coisa vai ter uma característica assim um pouco diferente, né? E uma das grandes preocupações que a filosofia vai ter vai ser justamente a ideia da ética, como viver bem no período assim bem complexo, que é esse período da violência, né, dos períodos do medo, né? Então a perspectiva agora se torna uma perspectiva muito mais ética, mas você vai ter outras questões ali de moral, de física, de valores, né? De outras compreensões, né? Você vai ter também a visão do pitagorismo, né? O neoplatonismo. Então você vai ter várias noções diferentes, tá? Uma das mais importantes que a gente vai estudar é a escola epicurista, que daí vai vir uma das obras também que são muito importantes para nós, que vai ser a obra relacionada à Carta Meneceu, que é relacionada ao epicurismo, né? Então que a gente vai analisar. Beleza? Então é isso. A gente vai dar uma parada aqui. E depois a gente vai continuar falando de cada escola do período, tá certo? Muito obrigado pela atenção e eu te aguardo aí e te vejo em breve. Um abração.